O Sermão da Montanha talvez seja o discurso mais importante já dado. Foi e ainda é revolucionário em seus ensinamentos e mensagens. Provavelmente nenhum outro sermão de Jesus se compare ao quanto nos faz compreender melhor os atributos e características do Salvador. O Evangelho de Mateus registra que após o batismo e seu jejum de 40 dias, Jesus percorre a Galiléia curando os doentes e aflitos. À medida que a fama de Jesus se espalhava, multidões começaram a segui-lo, desejando aprender mais sobre este milagreiro. Quando Jesus viu as multidões que o seguiam, subiu a montanha com vista para o mar da Galiléia. Com este cenário ao fundo, o Salvador ensinou. As Escrituras muitas vezes associam montanhas a lugares de adoração e local para receber revelação divina. O Senhor ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque no topo do Monte Moriá, e ali Abraão foi ensinado sobre o poder intercessor do Messias. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, instruções e ordenanças relacionadas ao tabernáculo. Enquanto estava no Monte Carmelo, Elias demonstrou o poder de Deus, ao invocar o fogo do céu. Cada uma dessas montanhas foi como uma ponte, por assim dizer, aproximando a terra dos céus. Aqui, neste monte com vista para o belo mar da Galileia, o Salvador mais uma vez aproximou o céu da terra. O sermão de Jesus começou com o que hoje é conhecido como as bem-aventuranças. A expressão bem-aventurado significa ser abençoado, próspero ou abundante. Ao ensinar as bem-aventuranças, Jesus difere significativamente dos 10 mandamentos. Em vez de dar uma lista de coisas a não se fazer, ele listou o que devemos nos tornar. Jesus Cristo usa frases como bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Note que cada bem-aventurança remete a quem é aquilo, e não apenas lista de ações ao se fazer ou não. Por exemplo, como uma pessoa se torna misericordiosa? Seria um evento único que marcamos como concluído? A resposta é não, e essa talvez seja uma das razões pelas quais os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha são revolucionários. Jesus, em essência, quebra toda a percepção do que significa ser verdadeiramente próspero ou bem-aventurado. Ele ensina que não é através da aquisição de riqueza ou poder, como a maioria dos romanos teria compreendido, nem mesmo através da obediência estrita à lei, como os escribas e fariseus teriam compreendido. É ao tornar-se manso, humilde, faminto por justiça, ser misericordioso e pacificador. Em resumo, o ser bem-aventurado é sobre quem realmente somos, não apenas sobre o que fazemos. O Salvador em seguida instrui que, ao trabalharmos para nos tornar bem-aventurados, somos encarregados de abençoar a vida uns dos outros. Ele demonstra isso deixando 2 ensinamentos, através das parábolas do sal e da luz. O sal na antiguidade era extremamente importante. O sal não era usado apenas para realçar outros sabores e especiarias. Seu uso mais importante era como um conservante, em uma época sem refrigeração moderna. As carnes eram conservadas para as próximas estações salgando-as. Além disso, o sal fazia parte de todo o sacrifício oferecido no altar, simbolizando a natureza duradoura do convênio. Jesus ensina, na sequência, que devemos ser uma luz para o mundo. Ele instrui: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A palavra original para candeia, em grego, significa literalmente uma lamparina, e a palavra para alqueire designa um recipiente que poderia ser usado para apagar uma lamparina a óleo. Assim, não só devemos iluminar a vida uns dos outros, como também não devemos esconder ou apagar nossa própria luz. Por qualquer razão, ambas as parábolas nos mostram como os verdadeiros discípulos podem e devem ter grande impacto na vida uns dos outros, trazendo o sabor e a preservação, e iluminando aqueles que estão perdidos na escuridão. Jesus ensina:
Não cuideis que vim para destruir a lei ou aos profetas, mas para cumprir. A palavra cumprir não significa concluir, mas completar ou levar à plenitude. Jesus cumpre a lei, pelo menos em parte, demonstrando através de seus ensinamentos e de seu próprio exemplo e verdadeiro propósito por trás da lei, em essência, ajuda seus ouvintes a compreenderem que a obediência não é o objetivo, é tornar-se como Deus. Jesus demonstra isso dando 5 exemplos da lei. Cada um começando com ouvistes que foi dito aos antigos, e depois cita partes da lei quais lhe dá um novo significado. Por exemplo, ao ensinar sobre matar e fornicar. Jesus não diz estas leis foram extintas. Faz o oposto, ele as intensifica. Ele ensina que até pensamentos são o mesmo que de fato cometer os atos. E por que é assim? Bem, mais uma vez, o objetivo não é apenas a obediência, mas tornar-se como nosso Pai Celestial. Outra lei que Jesus cita é exigir olho por olho e dente por dente. Atualmente presumimos que era algo interpretado literalmente, e que alguém realmente tiraria o olho de outro se fosse cego. Na antiguidade, a interpretação era muito diferente. Na verdade, várias fontes judaicas antigas discutem isso como sendo uma forma de recompensa, não de vingança. Por exemplo, se por raiva alguém ferisse a um carpinteiro, fazendo-o perder a visão, estaria obrigado a ajudar no sustento de sua família, devido à perda da renda advinda de seu ofício. Este olho por olho, na verdade, era muito mais justo e misericordioso do que nosso sistema judiciário atual. Jesus ensina em seguida que, em vez de buscar a recompensa de olho por olho, outro olho, devemos, ao invés disso, dar outra face e ir à segunda milha. Os soldados romanos eram autorizados a forçar um judeu a carregar seu equipamento por uma milha. Assim, Jesus ensina que mesmo quando nossos inimigos nos obrigarem a fazer algo contra a nossa vontade, devemos mostrar o verdadeiro serviço dando-lhe mais do que pediram. O Salvador conclui as 5 declarações com talvez o ensinamento mais importante. Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Talvez nenhuma outra afirmação demonstra mais plenamente o verdadeiro caráter de Cristo, quando traído por Judas e preso pelos sacerdotes do templo no Getsêmani. Jesus retorna e cura o próprio soldado que veio prendê-lo. Na cruz, sofrendo além de nossa compreensão, o Salvador perdoa aqueles que lhe acusaram tanta dor. E também o mais significativo de tudo, pois todos pecamos constantemente. E se afasta da perdição que Jesus nos ordena. Ele rapidamente nos perdoa e abraça, ajudando a novamente recomeçar em nosso caminho no discipulado. A jornada rumo à perfeição, como Jesus ordena em Mateus 5, pode parecer impossível de ser alcançada. Devemos lembrar, porém, que cada palavra perfeição no último versículo significa, na verdade, tornar-se completo ou inteiro. Esta perfeição é mais um destino, e não uma representação de nosso estado atual. O mais importante é seguir na direção correta. Como Jesus ensinou sobre a montanha junto ao mar da Galileia, realmente fez a ponte entre o céu e a terra, dando-nos um vislumbre das eternidades. Através de sua mensagem, ensinou que não devemos nos distrair com a mera obediência. Ao invés disso, devemos nos concentrar em nos tornar melhores, fortalecendo, servindo e sendo uma luz para aqueles ao nosso redor. Ao confiarmos no Salvador, nos arrependeremos de nossos pecados e confiarmos na graça de Cristo, que afinal nos tornará completos e inteiros.